Aleluia. Mateus capítulo de número 16, versículos do 18 ao 20, que diz assim: glorificado e exaltado seja o nome do Senhor. E diz assim: e eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades, em outra tradução, e as portas do inferno não poderão vencê-la ou não prevalecerão contra a igreja. Eu lhes darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém o que ele era o Cristo. Diga glória a Deus. Espírito Santo de Deus, fala com o teu povo, abre os céus em nossa direção e revela-te a nós em o nome de Jesus Cristo. E a igreja do Senhor diga amém. Amém. Aleluia. Eu coloquei um tema na mensagem dessa noite e eu gostaria que você tivesse isso no seu coração. E para que serve um tema de mensagem? Para que você saiba por onde eu vou andar, por onde eu vou caminhar. Para que você saiba por que trilhas eu vou estar seguindo durante a palavra. E o tema dessa mensagem é Igreja, a noiva de Cristo. Vamos repetir isso comigo? Igreja, a noiva de Cristo. Mais forte, igreja, a noiva de Cristo. Glória a Deus, graças a Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Eu louvo ao Senhor por esse tipo de palavra. O Senhor, Ele é categórico nessa palavra, e aqui Ele nos dá algumas chaves. Algumas chaves que podem abrir o nosso entendimento, mas também que pode abrir caminhos, que pode abrir portas, que pode abrir a porta da cura na direção de alguém, que pode abrir a porta da libertação na direção de alguém. Quando nós lemos esse texto descrito no livro de Mateus, capítulo 16, versículo 18 ao 20, nós vamos entender qual é a vontade de Deus para a igreja. A igreja é um organismo vivo. A igreja é a noiva do Cordeiro. A igreja é amada pelo Senhor. A igreja é protegida pelo Senhor. A igreja é cuidada pelo Senhor. E quando nós nos tornamos igrejas, nós nos fazemos parte da promessa de Deus. Porque a igreja não sou eu apenas, a igreja somos nós, todos juntos. Todo o corpo de Cristo espalhado sobre a face da terra é a igreja. A igreja que está atuando no Japão, a igreja que está atuando nos Estados Unidos, a igreja que está atuando em toda a América Latina e a igreja que está atuando no Guarujá é o corpo de Cristo. Diga, eu sou o corpo. Não sabemos que parte deste corpo nós somos, mas sabemos que somos o corpo. E o corpo de Cristo está em movimento. O corpo de Cristo está sendo cuidado pela cabeça. A cabeça cuida do corpo. A cabeça zela pelo corpo. A cabeça se preocupa com o corpo. A cabeça é Cristo e o corpo é a igreja. Quando nós estamos inseridos no contexto de igreja, nós somos protegidos, nós somos amados, nós somos, aleluia, abraçados pelo Espírito Santo de Deus. Preste atenção, irmãos, não há ninguém que se preocupa mais com o seu corpo do que você. Você sempre vai estar prestando atenção se o coração desritima, bate de forma desritimada. Os órgãos do nosso corpo, eles são para nós invisíveis. E quando você presta atenção ou consegue enxergar que você tem um rim é porque deu ruim, alguma coisa não funcionou direito. Quando você lembra que você tem um coração é porque deu alguma coisa errada. Acelerou demais, descompassou, deu uma batida forte, sentiu uma dor. Você lembra, meu coração, preciso parar de comer gordura. Meu coração, preciso fazer algum exercício. Preciso ir no médico cardiologista. Quando você sente uma dor no seu corpo, principalmente na parte onde ficam os órgãos da vida, os órgãos vitais, você lembra que os tem. Uma dor na parte das costas, é rim. Uma dor na frente, meu fígado. Então você lembra que tem quando você o sente.
Do contrário, está quietinho aí. Está parado aí. Ou alguém hoje lembrou que tem um coração. Meu coração, preciso cuidar mais, vou parar de comer margarina. Alguém lembrou disso? Porque o seu coração está funcionando bem. Quando a igreja está funcionando bem, irmãos, ninguém está percebendo a igreja e ela está fluindo. As pessoas percebem a igreja quando alguma coisa dá errado, quando alguma coisa não funciona, quando os dedos apontam em direção da igreja, quando as pessoas acusam a igreja. Mas se a igreja estiver avançando também de forma, poderosa sobre a terra, as pessoas também começam a perceber a igreja. Você começa a ver que o funcionamento está perfeito, está fluindo, está ganhando vidas, e isto incomoda alguém. Incomoda a força das trevas, incomoda o Satanás que rege o sistema do mundo. Então, quando você observa o diabo movimentando o cosmos, o sistema do mundo, você percebe que todas as vezes que a igreja está avançando de forma gloriosa sobre a terra, há alguma ação do cosmos para impedir. Alguma ação daqueles que são movidos pelo diabo para calar, para parar a igreja. Então eu quero lhe dizer que hoje, Deus, Ele nos dá essas chaves que estão descritas no texto de Mateus, capítulo de número 16, versículo 18. E eu lhe digo que você é Pedro. Ele está falando com Pedro. Pedro, ele estava representando a igreja, mas ele não era a igreja. Quando diz sobre esta pedra edificarei a minha igreja, não está falando que é sobre Pedro, mas sobre a confissão de Pedro: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A confissão de Pedro, essa pedra será edificada, a igreja será edificada sobre essa confissão, sobre Cristo, o Filho do Deus vivo. Sobre esta rocha eu edificarei a minha igreja. E aí o Senhor continua dizendo: e as portas do Hades, as portas do inferno, não prevalecerão, não poderão vencê-la. Aqui é uma chave. As portas do inferno não podem vencer a igreja do Senhor Jesus Cristo. A pandemia que se instalou sobre o planeta não poderá vencer a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, ela é inatingível, inabalável. Deus, Ele abala todas as estruturas abaláveis. Está escrito no livro de Ageu: Ele abalará tudo que é abalável. Mas a igreja é inabalável. A igreja do Senhor não pode ser vencida pelas portas do inferno que vão dar contra a igreja, que vão vir contra a igreja. Então, ele continua lhe dizendo: e eu lhes darei a chave do céu. Irmão, ele vai dar a chave dos céus para essa estrutura chamada eclésia. Eclésia significa tirados para fora. Essa estrutura que não aceitou viver dentro do cosmos, do sistema mundial que é dominado pelo Satanás. Nós saímos do cosmos e entramos na eclésia. Entramos numa instituição que é sagrada, que é divina, que é cuidada, que é protegida, a qual o Senhor chama de noiva. Diga comigo: a igreja é a noiva do Cordeiro. Jesus tomou a igreja por sua noiva. E todo noivo cuida da noiva, zela pela noiva, não permite que ninguém fale da noiva e não permite que ninguém mexa na noiva. A noiva do Cordeiro é imexível. Não podemos entender que isso que acontece vez ou outra com alguém do mundo evangélico ou gospel, como queira chamar, representa a igreja. Escândalos não simbolizam a noiva do Cordeiro. A noiva do Cordeiro é pura. A noiva do Cordeiro é imaculada. E se alguém cometer escândalo dentro da estrutura da noiva, pode ter certeza que o Senhor limpará antes de vir buscar a noiva para o arrebatamento, para o casamento dele no céu, para as bodas do Cordeiro. O Senhor estará tirando. E todas as vezes que você vê escândalo surgindo em todas as nações da terra, como aconteceu agora e vai continuar acontecendo, é o Senhor limpando as vestes da noiva, adornando a noiva, preparando a noiva.
Isso me remete a um pensamento de uma mulher se preparando para o casamento. E toda mulher que começa a se preparar para um casamento, ela começa a cuidar de alguns detalhes que até então talvez nunca tivesse cuidado. Ela começa a se preocupar, por exemplo, com o corpo. Não pode engordar. Então ela começa a medir o que come, a pensar no que come. Ela começa a pensar na prova do vestido. E quando vai fazer a primeira prova, então a primeira prova do vestido, o vestido está todo largo, todo frouxo. Tudo que mede-se é tamanho. Tamanho para cima e para baixo. Não se mede o tamanho para os lados, porque vai ter que ajustar. Porque vai ter que apertar. O Espírito Santo está medindo a igreja. O Espírito Santo vai ajustar a igreja. O Espírito Santo vai preparar a noiva para que ela esteja bonita, linda, formosa, para que ela esteja, aleluia, preparada para o dia que ela vai se encontrar com o seu noivo, aleluia. Glória a Deus. E depois da primeira prova do vestido, é aí então que a noiva começa a cuidar ainda mais. Aí a noiva começa a se preocupar ainda mais. Porque vai ter a segunda prova, e na segunda prova irá se fazer alguns ajustes. Aperta daqui, puxa dali, dói ali. A igreja está sendo ajustada, querido. E muitas vezes você vai ver a igreja dizendo ais e uis, porque a igreja está sendo ajustada. E de repente a costureira que está fazendo o vestido da noiva vai dizer, olha, você não pode engordar mais. Pode até emagrecer um pouco. A igreja do Senhor não pode estar obesa. A igreja do Senhor não pode estar inchada. A igreja do Senhor tem que caber no vestido que já foi feito 2 provas. Não sei quantas provas existem. Não me lembro. Eu lembro que minha filha foi casar e fez lá as provas lá e era todo o cuidado porque ela não podia engordar nem mais 1 quilo. Então a igreja tem que estar ajustada. Deus não gosta de ninguém folgado. Deus está ajustando a igreja. Por isso que você vai ver nos componentes da armadura de Deus de Efésios 6, o Senhor falando do cinto. Cingidos com cinto. Para que serve um cinto? Para não deixar as carças cair. O cinto ajusta, gente. E Deus está ajustando a igreja neste tempo. E aí, nós vamos observar que as chaves, ele vai dizendo assim, olha, e as portas do Hades não poderá vencê-la, e eu lhes darei as chaves do reino dos céus. E presta atenção, querido. Chave é segredo. Ninguém tem a chave da minha casa a não ser as pessoas que eu conheça e confie. E olha que tem que ter muita confiança para que você entregue a chave da sua casa. Imagine você indo viajar e chamando uma pessoa de sua extrema confiança, dizendo, olha, fica com a chave. Olha lá de vez em quando. Veja se está tudo no lugar. Veja se não falta nada. Então perseguir a igreja, queimar a igreja. E a igreja permanece linda. A igreja permanece forte. Perseguiram fiéis, mataram fiéis. E tem fiel aqui hoje, sim ou não? Então dá um glória a Deus, todo mundo que é fiel. Em 2020, que nós vamos chamar de 2020. Nesse ano, irmão, a igreja é maior do que jamais foi em todo o tempo. Nós somos quase 1 bilhão de pessoas no planeta. 1 bilhão num planeta de 7 bilhões, parece ser pouco. Mas 1 bilhão de pessoas é gente. Por isso que a Bíblia vai dizer que quando o Senhor voltar para buscar a sua noiva será incontável como as areias da praia. Seremos uma multidão. Irmão, se alguém vacilou porque não era noiva, então Deus foi lá e aparou o vestido, ajustou ali e aqui. Mas aqueles que permanecerem firmes até o fim, será lhes dado a coroa da vida em nome de Jesus. Olhe para o irmão que está do seu lado e diga assim, fique firme.
Agora o irmão que recebeu a palavra diz: eu vou ficar, para concordar. Glória a Deus. Salomão, no livro de Cântico dos Cânticos, capítulo de número 6, aleluia, ou Cantares de Salomão, procure aí para mim, por favor, César, ou Cântico ou Cantares, coloque para quem não tem Bíblia acompanhar. Glória a Deus. Cantares de Salomão, capítulo de número 6. Meu irmão, é nítido e é claro o que eu já vou lhes dizer. Nós vamos ler o versículo de número 10. Capítulo 6, verso 10 diz assim: quem é essa que aparece como o alvorecer, bela como a lua, brilhante como o sol, admirável como um exército e suas bandeiras? Quem é essa? Quem é essa? O sábio está dizendo, sabe, irmão, a igreja católica colocou que Salomão estava falando de Maria. Não. Deus estava falando da igreja. Quem é essa que surge como a alvorada? A alvorada é a luz da manhã, que é resplandecente como a lua, brilhante como o sol, imponente como um exército e suas bandeiras. Deus estava falando de sua igreja. O alvorecer é quando vai surgindo a luz. Deus estava falando da sua igreja. Deus vai cuidar da igreja até o fim. Dá um glória para Ele aí. Glória a Deus. Apocalipse 19, versículos do 6 ao 8. Aleluia. Apocalipse 19, versículos do 6 ao 8, que diz assim, ó: então ouvi algo semelhante ao som de uma grande multidão, como o estrondo de muitas águas e fortes trovões, que bradava: aleluia, pois o Senhor, o nosso Deus, o Todo-Poderoso, regozijemos, vamos alegrar-nos e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro e a sua noiva já se aprontou. Aleluia! Será que alguém pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, a noiva está se aprontando, e quando a noiva estiver pronta, nós vamos ouvir os céus dizendo: aleluia, aleluia. Imagina essa voz como uma grande multidão, irmão. Tudo isso é para anunciar a noiva. Como a voz de muitas águas, como voz de fortes trovões, e dizia: aleluia, porque já reina o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Regozijemo-nos e exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas, o casamento do Cordeiro, e já a sua noiva está pronta, e foi-lhe permitido vestir-se de linho fino, resplandecentes, aleluia, e puro. Pois, presta atenção, o linho fino são as obras justas dos santos. As obras justas da igreja será comparada ao linho que está sobre a noiva. Deus está, aleluia, ajustando, preparando, modelando, apertando a noiva. Mas vai chegar um dia que os céus clamarão: levantai, ó portas eternas, as vossas cabeças. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque aí vem o Rei da Glória. Aí vão dizer: quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos exércitos, poderoso na batalha. Ele é o Rei. Ele é o Rei. Diga glória a Deus, diga aleluia e se expresse diante do Senhor. João 14: não se turbe o vosso coração, creio em Deus e creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, muitos aposentos, tem muitos lugares. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Glória a Deus. Apocalipse 22, versículo de número 17, que diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem.
E todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. O noivo virá. O Espírito é o Espírito Santo com letra maiúscula. O Espírito e a noiva, a igreja, dizem: vem. Vem, Senhor. Ora, vem, Senhor Jesus. O texto que eu li para vocês, de João 14, faz uma referência a uma história que eu ouvi pela primeira vez, eu aprendi com o apóstolo Valnice Milhomes em um congresso em Porto Seguro, quando diz que o Senhor foi para o Pai preparar lugar e depois voltaria para buscar a igreja. Isso faz referência a uma noiva, porque naquela época, o noivo, quando ele achava a mulher amada, ele dizia para essa mulher: você fique aqui, que eu vou lá na casa do meu pai. E vou falar para ele, vou pedir para ele preparar lugar. E quando estiver pronto, eu voltarei para buscá-lo. Então, o noivo voltava para a casa do pai. O pai, ao saber que ele encontrou a mulher amada, e a mulher amada esperaria por ele. Um grande problema hoje de algumas pessoas que não são igreja, é que não têm paciência, não querem esperar. E o pai sabia que se ele encontrou a mulher amada, essa mulher iria esperar por ele. Então o pai começava a preparar um lugar que era chamado de recâmara. Um lugar para os noivos. E o noivo não podia ver. O noivo não podia ficar entrando, participando da obra. O noivo não sabia a hora que ficaria pronto. Por isso que Jesus ele vai dizer: quanto à hora, só o Pai sabe. Nem os anjos do céu, nem ele, Jesus. Ele diz: só o Pai sabe a hora. Fazendo referência a um lugar sendo preparado. Enquanto não foi preparado o lugar, o Senhor não iria, vai voltar para buscar a sua noiva. E agora nós fazemos um outro entendimento. Que se a noiva já estiver pronta, adornada, ataviada, como diz a palavra, então é dado o sinal e a liberação do pai para que o filho venha buscar a sua noiva. Assim como quando Noé estava preparando a arca, enquanto a arca não ficou pronta, não choveu. Enquanto a igreja não tiver feito tudo o que ela tem que fazer na terra, completado sua missão, Jesus não vem. Jesus não volta para buscar a sua noiva. E essa alusão, vou para o Pai, vou preparar lugar, depois voltarei para buscá-los para mim mesmo, fazendo referência ao noivo e à noiva, que é a igreja. Que nos faz lembrar do livro de Cantares de Salomão, quando Salomão ele entra numa terra, a terra de Sunem, encontra uma mulher sunamita. E ele fala para essa mulher sunamita: olha, eu vim para essa terra, Sunem, vestido de pastor, mas eu não sou pastor, eu sou um rei. E então ele se apresenta, ele se revela como rei. E aí ele diz para a sunamita: eu vou para minha casa e você fica aqui. Eu vou preparar lugar lá e vou voltar para te buscar. E a sunamita vai dizer para Salomão assim, para o rei: ó rei, não te importas de eu ser morena, é que o sol me queimou demais. Eu estava trabalhando. O Senhor está fazendo uma referência à noiva que não pode parar de trabalhar, enquanto o noivo não volta para buscar. E Salomão voltou então para a sua terra, ele era o rei de Israel, e então lá ele preparou um lugar e voltou para buscar a mulher que ele se apaixonou, que amou, que era sunamita, fazendo referência. Esse texto faz uma referência a Jesus, que veio ao mundo como homem. E no mundo ele foi pastor. E de repente ele se revelou para a igreja dizendo: eu não sou um pastor terreno, eu sou o bom pastor, mas eu sou o rei. Eu sou o Senhor, eu vim do meu Pai. Agora eu vou voltar para Ele e vou preparar um lugar para vocês. Depois que eu tiver preparado o lugar, eu voltarei para buscá-los para mim mesmo. E assim como Salomão, na história, voltou para buscar a sunamita, Jesus vai voltar para buscar a sua noiva.
E o Espírito e a noiva dizem: vem. Você fecha os seus olhos.